Caríssimos irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Alegria grande, imensa, de conhecer irmãos queridos e preciosos aos olhos do Senhor, e um privilégio poder fazer parte destas comemorações. Estou muito grato e levo uma alegria grande no coração por ter conhecido uma igreja tão vibrante enquanto adora o nosso Redentor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 93. Salmo 93. Leremos a uma só voz este texto, Salmo 93. Leiamos. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Precioso Deus, cuida de nós como tem feito até o presente momento. Em nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor possa estabelecer a vontade do Senhor sobre nós, nos edificando, tratando conosco, ó Deus, conforme a palavra do Senhor. Suplicamos pela ação especial, graciosa do Espírito do Senhor sobre nós, para que também nos auxilie para falar, a fim de que também ao ouvir a palavra do Senhor, sejamos efetivamente edificados para a honra e para a glória do Senhor, ó Deus. Cuida de nós e torna o nosso coração sempre sensível à palavra do Senhor, e por isso oramos e oraremos sempre em nome de Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, no sábado à noite nós vimos as experiências de Cristo com os apóstolos, especialmente dos apóstolos com Cristo. No domingo pela manhã, vimos as experiências, ou a experiência daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, confusos, meio que perdidos naquele caminho, e como Cristo foi ao encontro deles. Vimos então experiências que envolveram pessoas, e experiências que envolveram fatos. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero tratar de uma experiência um pouco diferente. Se vimos experiências de fatos envolvendo pessoas, elementos da natureza, a intenção nesta noite é observarmos a experiência do salmista com Deus. O Salmo, o livro de Salmos, de fato, é um livro extraordinário. Se você deseja conhecer a alma humana, você tem necessariamente que ler o livro dos Salmos. Ele descortina a alma humana de uma forma extraordinária. Se você deseja saber também sobre as aflições dos servos do passado e como eles vivenciaram tudo isto, o livro de Salmos é o livro a ser lido. Ele também expressa com clareza aflições, angústias, crises de fé, mas de uma forma muito especial, mostra com clareza a intervenção de Deus em cada momento de crise de fé apresentada então no livro dos Salmos. Portanto, meus irmãos, eis alguns exemplos desta intervenção de Deus e destas experiências de crises de fé. Por exemplo, Salmo 32, verso 3 diz assim:
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. É uma experiência trágica não confessar pecados. Confesse a Deus os seus pecados e, de fato, experimente o gozo celestial pelo perdão que o Senhor derrama em nosso coração. Salmo 73, verso 2 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Lá estava Deus, isso só não aconteceu, porque Deus também foi ao encontro dele. E se você então está entendendo, se você percebe que está se afastando dos caminhos do Senhor, lembre-se de suplicar o socorro do Senhor da igreja, para que Ele também venha ao seu encontro, para que você também fale depois: olha, quase os meus pés me ajudaram, quase os meus pés me conduziram para caminhos distantes de Deus, mas Deus foi lá e me resgatou. Salmo 77, versos 7 a 10, diz assim: rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Quem nunca pensou assim? Eu acho que Deus está demorando. Será que Deus não vê a minha aflição? Será que não há misericórdia que possa me alcançar? Será que a sua graça cessou sobre a minha vida? Então disse eu, o salmista continua: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Em outras palavras, o que o salmista informa é o seguinte: na aflição, confusamente eu olhei para Deus e entendi que a graça tinha se acabado, que a misericórdia não me alcançava e que todas as gerações estariam perdidas. Mas quando Deus o alcança, quebranta o seu coração, ilumina a sua mente, e ele compreende que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ele diz: mudou-se a destra do Altíssimo e a minha aflição acabou. Nós vimos tudo isto no sábado à noite e no domingo pela manhã, mas nesta noite não queremos tratar deste tipo de experiência, desta experiência dolorosa da fé, das crises, das angústias, pois já tratamos delas. Nós devemos avançar, dar um passo a mais e ter uma experiência magnífica com Deus, porque Ele se revela claramente por meio da Escritura Sagrada. E o Salmo 93 é exatamente o salmo escolhido para mostrar que o salmista não apenas teve crises de fé, que nos salmos nós não apenas encontramos estas lutas, mas nós também encontramos palavras extraordinárias. O Salmo 93 é um salmo em que não há crise, não há angústia no coração do adorador. Pelo contrário, ele tem diante dele a clareza de quem é Deus. E há aqui revelado uma promessa, há aqui revelado uma doutrina maravilhosa, extraordinária, muito cara à igreja reformada, que é a doutrina da soberania de Deus. E nós veremos como esta doutrina é claramente refletida e apresentada também por meio do seu reino. Nós veremos isto com clareza, e nós aprendemos em primeiro lugar, portanto, que o Senhor reina. Versos 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Há alguns comentaristas que localizaram historicamente este texto quando o povo de Israel estava vindo do cativeiro babilônico, chegando em Israel, voltando para Israel, e naquele período ali,
o rei ou o reinado efetivamente não cumpria o seu propósito por causa exatamente daquele império que era sobre Israel naquele momento. É como se o reinado de Israel, ou o rei de Israel, de fato não pudesse ou não tivesse a força necessária para convocar e exigir da sua população adorar ao Deus verdadeiro. Nós não encontramos uma data neste texto para afirmarmos que de fato foi este o momento, mas não é difícil entendermos esta situação, por exemplo, quando nós nos lembramos do profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, o que foi que aconteceu? O trono estava vago, um grande rei morreu, havia uma iminência de exércitos inimigos se preparando para atacar Israel, a crise já estava estabelecida naquele povo, havia um declínio moral e espiritual, e no ano da morte, para complicar ainda mais a situação, morre o rei que temia a Deus, e então não tem jeito mais. No ano da morte, da calamidade, da angústia, das crises, Isaías, o que vê, Deus se revela a ele. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. É isto que nós devemos resgatar sempre à nossa memória, que o reinado do Senhor de fato é algo que nós podemos experimentar já, agora. O Senhor reina, e de uma forma muito extraordinária, muito detalhista. O que nós encontramos não é alguém coroando Deus. Reina o Senhor. Alguém o coroou? Não. Revestiu-se de majestade, porque ninguém pode dar a Deus aquilo que a Ele pertence. Ele se revestiu de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Não há alguém que esteja acima de Deus ou ao lado de Deus para dizer: olha, nós damos isto para o Senhor, nós damos e oferecemos agora. É dele já. Eu e você, a igreja, deve tão somente reconhecer que há de fato uma clareza revelada sobre a majestade de Deus. É assim que ele se revela. Eu sinto muito pela igreja, a igreja evangélica brasileira, que tem cantado um Deus fraco, um Deus submisso aos caprichos da impiedade. Eu sinto muito que a igreja não se levante e cante e exalte a majestade de Deus, como Ele se revela na Escritura Sagrada. Não há quem o revista, é Ele quem se reveste de majestade e de poder. É este o Deus que adoramos. Ele reina, e eu e você não permitimos que Ele reine. Ele reina apesar de você, apesar de mim. Não é bom adorarmos e servirmos a este Deus? É claro que é. Este é o nosso bom Deus, e nós devemos sempre lembrar isto para nós, e devemos ajudar os nossos irmãos, que às vezes podem passar por momentos difíceis, e se você encontrar um destes irmãos, lembre a ele, bata em seu ombro e diga: o Senhor reina. Não há por que ficar perdido neste mundo, confuso, angustiado ou amargurado. O Senhor reina, e não há nada neste mundo que possa nublar o seu reinado. É por isso que nós encontramos, desde a antiguidade, está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Falta muito disto em nossas orações. Nós oramos e apresentamos a Deus os nossos pedidos, mas como é saudável, como é bom também pararmos para orar, para contemplá-lo na beleza de sua santidade ou na beleza de sua majestade. Paramos para contemplar a Deus. Ao longo desta semana nós fizemos isto. O Senhor se revela, Ele ama revelar-se a nós, Ele ama revelar-se ao seu povo, e Ele não se revela de forma confusa. Nós vimos, Ele reina, e é curioso que a igreja evangélica brasileira
trema muito mais diante de Satanás do que deste Deus, que ninguém pode tomar-lhe a majestade, o poder ou o seu trono. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós aprendemos que este reinado do Senhor, esta soberania que agora é apresentada também por meio do seu reinado, este reinado não pode ser abalado. Versos 2 a 4, diz assim a palavra de Deus: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O seu trono é eterno. Entretanto, ao longo destes anos, ao longo destes séculos, desde que o homem foi criado, nós sabemos que há os ímpios que se levantam e tentam atentar, e tentam destruir, e tentam manchar este reinado, tentam destituí-lo do seu reinado, mesmo sabendo que isto é impossível, mas há o interesse de tentar prejudicar, impedir o avanço do reino de Deus. Os homens se levantam. Há 2 anos atrás, o reverendo Alain esteve pregando lá na igreja central de Jacaraípe, e ele passou pelo Salmo, uma das exposições foi o Salmo de número 2, e vejam atentamente acerca do Salmo 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isto, é a impiedade, é o mundo, são aqueles que de fato desejam descartar e destruir o reinado deste Deus, que não pode ser destruído, porque o seu trono é desde a eternidade. E aqui há pelo menos 4 elementos, ou pelo menos 3 elementos, que nós precisamos estar atentos, uma vez que afirmamos que há uma força ímpia, inimiga de Deus, que se levanta contra este trono do Senhor. São 4 elementos. O primeiro é a descrição, ainda aí no verso de número 3, e eu mostrarei estes elementos aí na sequência. Levantam os rios, depois nós encontramos bramidos, fragor e vagalhões. Levantam os rios. Esta é a força do mundo, esta é a força dos inimigos do Altíssimo, é uma expressão para identificar que há sim um sistema que também se levanta contra Deus e o seu reinado. Então esteja atento quanto a isto. Em segundo lugar, esta força ímpia, estes inimigos do Altíssimo, eles se levantam de formas diferentes, mas com ataques cada vez mais duros e pesados. Por exemplo, bramidos, fragor e vagalhões, é uma sequência crescente de ataque contra este reinado de Deus, contra o seu trono, sua vontade, sua soberania. Bramidos significa alta voz. Portanto, esteja atento com o mundo que tenta gritar, tenta falar mais alto, para tentar fazer com que eu e você não escutemos a voz de Deus. Cuidado com aqueles que falam, pois a tentativa desta voz ímpia é tentar fazer calar a vontade de Deus, a voz do Senhor, a sua vontade sempre clara para o nosso coração. Veja, nós temos um exemplo prático disto também na Escritura Sagrada, quando Estevão estava enfrentando ali aquele momento difícil e proclamando as verdades de Jesus Cristo. Os seus ouvintes, num certo momento, eles começaram a tapar os ouvidos, rilhar os dentes, com ódio daquilo que estavam escutando, e eles de fato não queriam.
taparam os ouvidos, gritaram, rilharam os dentes. É isto que significa este bramido, esta alta voz que se levanta. E cuidado, porque pode ser que estes inimigos do Senhor estejam entre nós, pode ser que eles estejam dentro das igrejas, tentando fazer com que você não ouça a palavra de Deus, mas ouça a voz ímpia, mundana, secular, carnal, que nos distancia de Deus. Fragor aqui não tem a ver com fragrância, fragor aqui significa esmagamento. Como a expressão usada é levantam os rios, a ideia é mais ou menos a seguinte, de um volume de água que ele começa então a bater contra uma construção. Isto é o fragor, isto é a tentativa de esmagar, e nós não nos vemos de vez em quando assim no mundo. Este mundo de vez em quando não tenta fazer isto conosco, nos esmagar, retirar de nós toda a esperança, toda a fé que temos em Cristo Jesus. Os mais novos estejam atentos, porque serão tentados, as tentativas de esmagar a sua fé serão muitas. Mas há pior ainda, há os vagalhões do mar, levantam os rios, e eu disse que era uma sequência gradativa, levantam os rios, mas agora a menção é sobre vagalhões do mar. Se o bramido, se o fragor era o impacto desta água contra uma construção, estes vagalhões é a água mais violenta, rachando e destruindo esta construção. Portanto, levantam os rios o seu bramido, aí vem o fragor, aí vem os vagalhões, o mundo se levanta, e nós que somos pais ficamos extremamente preocupados com os nossos filhos, porque o mundo está cada vez mais gigante, apresentando propostas atrativas, e o que nós faremos então, diante desta força violenta que atenta contra o reinado de Deus? Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O Senhor é mais poderoso. Seu reinado não pode ser abalado. O seu reinado é eterno, sua soberania é presente. O Senhor é mais poderoso. Fazia muito, alguns meses atrás, eu fazia com mais frequência, pegava o meu filho, ia para a sacada da varanda do apartamento lá de nossa casa, e eu mostrava com o meu filho no colo, eu mostrava então a paisagem. Nós moramos no segundo andar, então dá para ter uma visão significativa lá de Jacaraípe, e eu mostrava o mundo para o Mateus e dizia mais ou menos o seguinte: meu filho, olha este mundo, ele é imenso, grande, olha, ele é muito, tudo isso é muito grande, e você precisa ter pelo menos duas posturas em relação a isto. A primeira é, não subestime o mundo, porque ele é imenso, ele é grande, ele é sedutor, ele é violento. Não subestime este mundo. A segunda postura em relação a este mundo imenso, grande, com todo o seu arsenal ímpio contra Deus, é o seguinte: lembre-se, por maior que este mundo seja, Deus é mais poderoso. A mensagem de experiência que temos falado agora é esta: ele contempla Deus, sua experiência é norteada pela revelação de quem Ele é, seu caráter, sua soberania, o seu reinado, o seu trono sempre ali presente. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que
que o reinado ou o reino do Senhor, ele é baseado segundo sua própria santidade. Verso de número 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. A santidade precisa ser lembrada neste momento. No Salmo 89, verso 35, Deus diz assim: uma vez jurei por minha santidade. O Senhor não jura por mim, por você, pela igreja, pelo seu povo, Ele jura por sua santidade. Deus jura por sua santidade. E aqui, meus amados irmãos, pensemos rapidamente em um aspecto que envolve a casa do Senhor. Nós temos o hábito, e por hábito falarmos que nós estamos indo à casa do Senhor, nos referindo à igreja local, dizemos que esta é a casa de oração, mas veja, se este templo for destruído, a casa do Senhor significa que foi destruída? A ideia é que a casa do Senhor contempla aqui o mundo inteiro. Onde estiverem lá os adoradores do Senhor, entenderão que lá está o Senhor, e lá Ele poderá ser adorado, e lá se lembrará daqueles testemunhos de Deus do passado, como Deus agiu de forma extraordinária, preservando, exortando, motivando, santificando, perdoando, punindo. Nós devemos lembrar de quem é este Deus a quem nós adoramos. Seu reinado não tem fim, mas ele também é baseado segundo a sua santidade. Os seus testemunhos apontam para a sua santidade. Todos aqueles que atentaram contra a sua vontade, contra a sua palavra, receberam a devida paga. E aqui, meus amados irmãos, nós encontramos pelo menos 3 aspectos, e o primeiro é que a nossa adoração a Deus deve ser motivada pelo conhecimento que temos de Deus e do seu reino santo. Quando eu e você nos apresentamos para adorar a Deus, você deve clamar que Ele receba a sua adoração, para que a sua mente então esteja voltada para adorá-lo, para reconhecer quem Ele é. Eu não posso estar num culto a Deus com a mente voltada para aquilo que eu tenho que fazer depois do culto, porque isto não é culto. Eu não posso dividir a adoração que eu devo a Deus com coisas ou pessoas, mas a minha adoração, a nossa adoração, a adoração da igreja, só será uma adoração real, verdadeira e santa, por meio do conhecimento de Deus, não é pelo conhecimento do outro. E uma vez que nós conhecemos, somos instruídos, e nós conhecemos que Deus reina, que ninguém pode tomar o seu poder, o seu trono, ninguém pode diminuir ou manchar a sua majestade, uma vez que nós sabemos, somos instruídos, que o seu reinado não tem fim, não pode ser abalado, e ninguém pode contra o braço do Todo-Poderoso, é claro que eu vou adorar este Deus melhor, é claro que eu procurarei adorá-lo de uma forma cada vez mais santa. Devemos saber quem Ele é, senão os rios, os bramidos, o fragor, os vagalhões poderão rachar a nossa fé, poderão rachar o nosso coração. Reina o Senhor. Há também um temor produzido pela grandeza de Deus. Meus amados irmãos, como falta isto. Quando nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo, nos aproximamos como? Ele não pode ser simplesmente comparado a um juiz, a um presidente, porque ele é mais importante do que estas personalidades, ele é mais importante do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro, não há quem se compare a ele em honra, glória ou majestade. E o fato de conhecermos a Deus deve gerar em nós temor, porque sabemos quem Ele é o grande Deus. Nós ficamos intimidados quando estamos diante de uma autoridade.
e com Deus, porque estarmos diante dele não gera temor, e este temor produzido por nos aproximarmos de Deus e contemplá-lo de forma grandiosa não deve acontecer só na igreja, mas também em casa, porque se lembre, Deus é adorado aqui de uma forma formal, mas ele também deve ser adorado, deve ser lembrado como ele é em nossas casas. E há uma ideia estranha de santidade como estilo de vida, e eu não gosto muito desta expressão. Eu tenho estilo de vida ser santo, e eu explico rapidamente por quê. Porque vários anos atrás, o estilo de calça era boca de sino. Não é mais. O estilo muda, e muda de um dia para o outro, de uma semana para outra. Alguns anos atrás, o estilo era deixar o cabelo crescer até aqui, até os ombros, por causa dos Beatles. O estilo mudou. E a sua santidade como estilo de vida vai mudar também, segundo o gosto dos outros ou o seu? Por isso eu não gosto desta expressão santidade como estilo de vida, mas santidade como expressão de vida. E é isto que deve acontecer quando então nos aproximamos para adorar, para reconhecer quem Ele é. Nós somos motivados e impactados, orientados, exortados, conduzidos para exercermos uma expressão de vida que seja santa. Não gosto, por exemplo, da ideia de sermos homens melhores, mas homens mais santos, mulheres melhores, mulheres mais santas. Esta é a expressão que deve ser usada. E veja como são as coisas, meus amados irmãos, fidelíssimos são os testemunhos de Deus. Verdade? Pensemos por um instante. Cristo disse claramente: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou até o fim. Verdade ou mentira? Verdade. Mas quantas vezes nós nos sentimos sozinhos e solitários, não lembramos que Cristo está ao nosso lado, cumprindo a sua palavra? Quantas vezes nos sentimos assim? Devemos lembrar que fidelíssimos são os testemunhos de Deus, são fiéis, e mesmo que eu não sinta a presença de Jesus, entre o que eu sinto e o que a palavra diz que é, a escolha não é difícil. Eu não sinto que Cristo está ao meu lado, mas eu sei que Ele está, porque eu confio em sua palavra. O seu reinado não é um reinado de mentira, mas de santidade, e o seu trono é desde a eternidade, e ninguém pode impedir que Ele esteja ao meu lado. E uma das grandes tragédias, por exemplo, segurança da salvação, é um tesouro que nós temos, deve ser lembrado. Nós podemos ter certeza da salvação, como de vez em quando temos incertezas acerca da salvação, mas a doutrina da certeza da salvação é real, é possível ter certeza. Meus amados irmãos, os crentes do passado, quando enfrentaram problemas seríssimos, uma das doutrinas que orientou e confortou os seus corações ao enfrentarem a morte, foi exatamente a doutrina da certeza da salvação, pela palavra empenhada de Deus no dia que os alcançou. A igreja moderna se levantou, a igreja moderna brasileira se levantou, e a maioria esmagadora dos evangélicos entende que pode perder a salvação, enquanto Cristo diz assim: vocês estão em minhas mãos, o Pai me deu, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E a igreja se levanta e diz: pode sim. Como isto é possível? São mentirosos, estão atentando contra a palavra e contra o reinado de Deus, mesmo se arvorando ou tendo uma ideia equivocada contra a salvação. Perceberam como nós estamos propensos a também pensarmos assim?
entenderam o que significa agora quando os rios se levantam e a água tenta esmagar-nos. É isto, é quando tentam roubar de nós estas preciosidades que Deus revelou em sua palavra. Santidade, meus amados irmãos, será necessário também para lembrarmos disto, porque uma mente santa, obviamente, será uma mente sadia. Um coração santo sempre saberá que deverá se ajoelhar enquanto a igreja brasileira entende que deve marchar, se levantar e bradar e exigir, enquanto o verdadeiro servo de Deus sabe que diante do Todo-Poderoso ele deve se curvar para adorar aquele que reina por toda a eternidade. E eu quero concluir tão somente lembrando ou dizendo que reina o Senhor. Esta é uma declaração magnífica que deve estar em nossa boca, deve estar em nossa mente. Devemos lembrar uns aos outros: reina o Senhor. E esta sentença, tão simples, tão preciosa, deve orientar a nossa vida, a nossa adoração e especialmente a nossa comunhão, uma vez que completamos, como igreja do Senhor aqui, mais um ano de vida. Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e minha oração é que o Senhor santifique esta igreja cada vez mais, a fim de que o reino dele possa ser também refletido aqui na igreja e na vida daqueles que aqui congregam. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo e precioso Deus, louvamos o nome do Senhor, porque tem se revelado a nós como Deus, tem protegido a nossa vida, tem protegido o nosso coração, tem nos proporcionado santidade, tem nos dado perdão quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, tem restaurado a nossa fé sempre que necessário. Ó Deus, nós queremos adorá-lo também por quem o Senhor é. E que privilégio é, de fato, estar na presença do Senhor, não merecendo, mas pelos méritos de Cristo, desfrutando desta realidade bendita. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta luz bendita, esta clareza da majestade do Senhor apresentada pelo salmista, também aconteça em nosso coração, que esta seja também a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém.